Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é 1º de agosto. A igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele é fundador da comunidade do Santíssimo Redentor, conhecido como os Redentoristas. Os Redentoristas, entre nós, brasileiros, porque ele nasceu na Itália, nós podemos ter a referência deles como aqueles que cuidam do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Santo Afonso Maria de Ligório, ele era italiano, no século XVII. Ele vinha de uma família muito nobre. E é interessante que Santo Afonso Maria de Ligório, ele se tornou um exímio advogado. Ele era bom, novo e bom advogado. Só que teve uma causa que ele acabou perdendo, mas ele perdeu porque houve uma situação de negligência. E nessa negligência ele viu que os senhores desse mundo não são como os senhores, não é como o Senhor do céu. Ele renuncia a esse trabalho de advogar e depois ele se torna sacerdote. E aí que ele funda a congregação do Santíssimo Redentor, que muitos santos nós temos também nesta congregação. Um deles é São Geraldo Magela. Santo Afonso, dentro da igreja, ele é conhecido como o grande moralista. Escreveu livros maravilhosos, ajudando os sacerdotes até na prática da confissão. Santo Afonso, na medida que ele foi vivendo na congregação religiosa, ele passou por muitas provações. É interessante que no evangelho de hoje nós percebemos isso, Jesus sendo provado. Estamos no capítulo 13, do versículo 54 ao 58 do evangelho de São Mateus. Jesus, ele não foi recebido pelos seus na sua cidade. Eles viram que Jesus tinha uma sabedoria assim imensa. Era um homem assim muito grande, fazia milagres e tudo, mas eles não conseguiam perceber e não queriam perceber que Jesus era Deus. E aí eles fazem esses questionamentos que nós acabamos de ouvir. Aí Jesus fala que um profeta não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Eles reconheceram a sabedoria de Jesus, mas eles ficavam dizendo assim: mas como é que é? Ele é o filho do carpinteiro, ele é o filho de Maria, ele tem aí os seus parentes que vivem no meio dele. Estou falando dos parentes, já traduzindo para que nós entendamos que Jesus não teve irmãos de sangue. Aqui, quando fala os irmãos de Jesus, está se referindo aos parentes de Jesus, os primos.
Então, de onde é que lhe vem tudo isso? E eles ficaram escandalizados com Jesus. Aí Jesus dá essa resposta: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E por causa desta negação do povo ali em Nazaré, Jesus, ele não fez milagres pela falta de fé. Foi uma das provações de Jesus. Como eu havia falado antes, Santo Afonso Maria de Ligório também foi provado ao ponto de quererem até expulsá-lo da congregação que ele havia fundado. Imagine, o fundador foi quase expulso, porque de uma certa forma foi isso que aconteceu, da congregação que ele foi o fundador, que Deus inspirou, que Jesus inspirou ele para ser fundador desta congregação. Santo Afonso Maria de Ligório, ele escreveu, como eu já disse, muitos livros. Um dos livros que eu até recomendaria para você ler é esse que traz o título de Máximas Eternas. Esse título antigo não era esse. O antigo livro dava-se o nome assim: Verdades Eternas, Preparação para a Morte. Preparação para a morte, verdades eternas. Nos tempos de hoje, a pessoa vê um título desse e se espanta. Então, mudaram o nome e colocaram de Máximas Eternas. O que é que esse livro nos traz de ensinamento? Santo Afonso, ele vai nos dizer que todos os dias nós devemos nos preparar para essa morte. Porque Jesus, ele disse que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Não existe assim um momento que a gente possa dizer com tanta nitidez: eu vou morrer tal dia, eu vou morrer tal hora. Então, como eu não vou morrer, como eu não sei o dia e nem a hora, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos estar preparados todos os dias. Eu costumo dizer que as pessoas fazem da vida dela como uma roleta russa. Você sabe o que é uma roleta russa? Vou explicar mais ou menos. A roleta russa, ela parte desse seguinte princípio. Uma pessoa, ela pega uma arma, coloca apenas uma bala, ela roda aquele tubo onde ficam as balas e coloca o revólver ali na cabeça dele, e ele faz um sorteio, ele vai sorteando. Ele dá um tiro, aí nada. Aí ele diz: opa, tá vendo coisa maravilhosa? Dá outro tiro, pá, nada. Só que vai chegar um momento que a pessoa vai pegar aquele gatilho, apertar, e a bala vai destruí-lo por completo. Imagine que tem gente que tem a coragem de fazer esse tipo de brincadeira. Não façam esse tipo de brincadeira. Porque é colocar a vida assim à mercê. Aí quando eu uso essa questão de colocar a vida como uma roleta russa, significa o quê? Como nós não sabemos o dia da nossa morte, como é que nós deveríamos fazer? Aí Santo Afonso vai dizer: vamos nos preparar. Todo dia nós devemos fugir de toda situação de pecado que possa surgir na nossa vida. Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Quantas pessoas que têm morrido sem a devida preparação para a morte. Não é que a gente vai ficar ali: meu Deus, eu vou morrer. Não, é estar nessa vigilância, vigiai a todo momento, porque não sabemos o dia e nem a hora. Se Jesus te chamasse agora, você estaria preparado? Você tem certeza que se você fosse chamado nesse momento, você iria para o céu ou para o inferno? Para onde você iria? Aqui eu nem falo da questão do purgatório, porque quem vai para o purgatório também está salvo. Então é por isso que eu coloco esses dois. Você iria para o céu ou você iria
para o inferno. Você estaria preparado? É isso que esse livro vem a nos ensinar. Porque Santo Afonso Maria de Ligório, ele tinha essa preocupação com a salvação. E nós devemos estar sempre pensando, olhando também para o nosso futuro. Uma vez eu estava vendo um vídeo que eu fiquei assim impactado com esse vídeo. 2 rapazes estavam numa moto e tinha um outro que ia sair com a moto dele. Os 2 que estavam na moto renderam o rapaz e roubou a moto. O que os 2 que estavam roubando, claro, um se mandou, foi embora na moto que ele já estava, o outro montou, deu a partida. Nessa dele dar a partida, foi só o suficiente para a moto fazer aquele barulho. E ele caiu ali. Caiu morto. Não estava preparado. Morreu roubando. Você está entendendo? O cara morreu roubando. Como uma pessoa pode morrer adulterando? Ela pode morrer matando alguém? Ela pode morrer caindo em qualquer um dos 10 mandamentos? Então, Santo Afonso, ele diz, vamos nos preparar, vamos viver a santidade dia após dia. Como de grande memória o Padre Jonas dizia para todos nós, ou santos ou nada, essa santidade que acontece diariamente e que nós não podemos perder tempo. Você está entendendo? Era assim que Santo Afonso vivia. Ele escreveu também outros livros, As Glórias de Maria. Ele escreveu um outro livro que é Visita ao Santíssimo Sacramento, que é um livrinho bem pequenininho. Todos esses livros você pode adquirir na internet. Mas eu quero deixar frisado esse livro, essa preparação que nós devemos ter. Nesse livro, como último exemplo, quero trazer para você, ele dizia o seguinte, que tinha um homem muito vaidoso, muito orgulhoso. Ele estava bem em frente à casa dele, a mansão que ele havia construído. Não era um cristão, ele se achava o bonzão. E de repente ele ficava sempre na porta, mostrando para todo mundo, exibindo, né, a casa dele, a mansão dele. Uma pessoa muito simples passou e disse para ele o seguinte, essa mansão, essa casa, ela tem um grande defeito. Aí ele perguntou, mas que defeito? Aí ele disse assim, a porta. Mas por que a porta? Ele disse, porque um dia você vai sair por ela e nunca mais vai voltar. De que adianta toda essa mansão? De que adianta tanta vaidade e tanto orgulho? E se você não estiver preparado, um dia você sairá dela e nunca mais vai voltar, porque irás prestar contas a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos preparemos.